Eu nunca acreditei nas histórias que os antigos contavam. Meu avô dizia que a floresta guardava segredos e que era preciso respeitar o dono do mato, como ele chamava a caipora. Para mim, tudo não passava de superstições para assustar crianças e mantê-las longe do perigo. Porém, naquele dia, eu aprendi que algumas histórias são mais reais do que gostaríamos que fossem. Tudo começou numa tarde abafada de verão. Eu e dois amigos, Marcos e João, decidimos acampar em uma área isolada, no coração da Mata do Guaratiba, um lugar famoso por seus mistérios e lendas. Levamos lanternas, comida e até um facão, caso precisássemos nos defender de animais. João era o mais cético entre nós e fez questão de debochar do aviso do Sr. Zeca, o caseiro que cuidava de um sítio próximo à floresta. "Vocês vão mesmo entrar nessa mata à noite?" Ele perguntou com a expressão séria. "A caipora não gosta de visitas indesejadas." João riu, balançando a cabeça. "Deixa de besteira, seu Zeca. Vamos só acampar, nada demais." O velho não achou graça. "Levem fumo para a oferenda. Se cruzarem com ela, é a única coisa que pode agradar." Achei aquilo engraçado, mas por via das dúvidas, enfiei um pacotinho de fumo na mochila. Afinal, não custava nada. Quando entramos na mata, o calor parecia dobrado e um silêncio estranho pairava no ar, como se a floresta estivesse nos observando. Caminhamos até encontrar uma clareira próxima a um pequeno riacho onde montamos nossas barracas. Enquanto a noite caía, acendemos uma fogueira e começamos a contar histórias. "Vamos ver quem aguenta ficar aqui depois que eu contar a história da caipora", provocou Marcos com um sorriso sinistro. Ele começou a descrever a figura. Uma criatura de baixa estatura, com cabelos desgrenhados, pele escura e olhos que brilhavam como brasas no escuro. Diziam que ela cavalgava um porco do mato, protegendo as florestas e punindo aqueles que desrespeitassem a natureza. "Se você cortar uma árvore sem pedir permissão ou caçar sem necessidade, ela aparece", Marcos continuou. "E a punição é severa. Alguns dizem que ela faz você se perder para sempre. Outros dizem que ela devora sua alma." João gargalhou. "Isso é só para assustar os moleques que roubam lenha, Marcos. Nem acredito que você leva isso a sério." Mal, terminamos a conversa e o vento mudou. O calor deu lugar a uma brisa gélida que parecia cortar a pele e um barulho estranho começou a ecoar pela mata. Era como o som de cascos batendo no chão, seguido por um grunhido baixo e gutural. "Vocês ouviram isso?" Perguntei, tentando esconder o nervosismo. "Deve ser um animal qualquer", respondeu João, mas pela primeira vez ele parecia menos confiante. O som ficou mais alto, mais próximo, e a fogueira tremeluziu como se estivesse sendo apagada por algo invisível. Marcos olhou para mim e seus olhos estavam arregalados. "Isso não é um animal", ele sussurrou. De repente, um cheiro forte de tabaco invadiu o ar, mas nenhum de nós estava fumando. Era um odor pesado, que parecia grudar na garganta e trazer consigo uma sensação de sufoco. Foi então que vimos. Entre as sombras das árvores, 2 pontos vermelhos brilhavam, como olhos nos observando. E eles estavam se movendo, se aproximando lentamente. "Não se mexam", sussurrei, tentando não entrar em pânico, mas João, na sua teimosia, deu um passo em direção à escuridão. "Quem tá aí? Aparece logo!" ele gritou. Foi nesse momento que tudo mudou. O grito de João parecia ecoar infinitamente entre as árvores, como se a floresta inteira estivesse zombando da nossa ousadia. Tudo ficou silencioso por um instante, mas não era um silêncio comum. Era opressor, como se o próprio ar tivesse sido drenado do ambiente. De repente o som voltou, mais alto e ensurdecedor. Era um trote. Não, vários trotes. Algo estava correndo ao nosso redor, circulando o acampamento, mas era rápido demais para enxergarmos. O brilho vermelho dos olhos que havíamos visto antes
sumiu. Mas agora eu sentia como se estivéssemos sendo observados por algo muito maior. Algo que parecia estar em toda parte. Isso não é normal. Marcos sussurrou, agarrando o facão, com as mãos tremendo. João continuava imóvel, mas sua confiança havia desaparecido. Ele olhava em todas as direções, tentando encontrar a origem do som, até que algo inesperado aconteceu. A fogueira, que antes tremeluzia, apagou de uma vez, mergulhando-nos na mais completa escuridão. Eu não sabia o que fazer. Cada músculo do meu corpo implorava para correr, mas meu instinto gritava que aquilo seria pior. Foi então que, no meio do breu, um assovio agudo cortou o silêncio. Não era um assovio humano. Era longo, agourento, quase como o lamento de alguém que se perdeu para sempre. Isso é só o vento. Isso é só o vento. João repetia para si mesmo, quase como um mantra. Mas nós sabíamos que não era. Um vulto começou a se formar diante de nós. Primeiro, parecia uma sombra disforme entre as árvores, mas então, lentamente, tomou forma. A figura era pequena, pouco maior que uma criança, mas havia algo profundamente errado nela. Seus cabelos eram grossos e desgrenhados, como raízes retorcidas. A pele era escura, quase como a casca de uma árvore, e os olhos... aqueles olhos. Eles brilhavam com um vermelho incandescente que parecia queimar nossa alma. Na mão, segurava um pedaço de madeira, talvez um cajado, e na boca, um cachimbo do qual saía uma fumaça densa que cheirava ao mesmo tabaco que havíamos sentido antes. A criatura nos encarou por um longo momento sem dizer uma palavra, mas o ar ao nosso redor parecia vibrar com uma energia maligna, como se ela pudesse nos esmagar apenas com o olhar. É a caipora. Marcos gaguejou quase inaudível. Eu não sabia o que era mais assustador, a visão daquela criatura, ou o fato de ela não fazer nenhum movimento, apenas nos observar. Finalmente, ela deu um passo à frente, e o som de seus pés contra o chão era o mesmo trote que havíamos ouvido antes. João, em um ato de puro desespero, levantou as mãos. Olha, a gente não quer problemas, tá? Só viemos acampar. A gente vai embora agora mesmo. A criatura parou. Por um segundo, achei que ela nos deixaria ir. Mas então, em um movimento impossível de acompanhar, ela apareceu ao lado de João. Era como se tivesse se teleportado. João gritou, mas o som foi cortado no meio quando a criatura soprou a fumaça do cachimbo diretamente no rosto dele. O que aconteceu a seguir foi algo que nunca vou esquecer. João começou a gritar, mas não. Era um grito normal. Era como se ele estivesse sendo sufocado, como se cada pedaço de ar estivesse sendo arrancado de seus pulmões. Ele caiu de joelhos e nós só podíamos assistir paralisados de medo. A criatura finalmente falou. Sua voz era baixa e rouca, mas parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Vocês não têm permissão para estar aqui. Foi quando lembrei do pacote de fumo que o Sr. Zeca nos deu. Tremendo, abri a mochila e tirei o pequeno embrulho. Com as mãos trêmulas, estendi o fumo em direção à criatura. Por favor, aceite isso. Nós não sabíamos. A caipora olhou para mim, inclinando a cabeça como se estivesse avaliando minha oferta. Depois de um momento que pareceu durar uma eternidade, ela pegou o fumo e sorriu. Mas aquele sorriso era tudo, menos reconfortante. Vão embora, agora. Sem dizer mais nada, ela desapareceu na mesma velocidade com que havia aparecido. Nós não perdemos tempo. Pegamos nossas coisas às pressas e corremos pela floresta, mesmo sem saber se estávamos indo na direção certa. O som do trote continuava, distante, como um aviso de que ela ainda estava nos observando. Quando finalmente encontramos a saída da mata, já era madrugada. Nós estávamos exaustos, mas vivos. Olhei para trás uma última vez e por um breve instante achei ter visto os olhos vermelhos nos observando entre as árvores. João, porém, não era o mesmo.
Desde aquele dia, ele nunca mais falou sobre o que aconteceu. Na verdade, ele mal falava qualquer coisa. Era como se parte dele tivesse ficado na floresta com a caipora. Depois daquela noite, nada mais foi o mesmo. Mesmo longe da floresta, sentíamos como se ela ainda estivesse nos vigiando, como se o trote e o assovio pudessem ecoar a qualquer momento. Mas o pior não foi o medo constante. Foi o que aconteceu com João. No caminho de volta, ele estava em silêncio absoluto. Marcos e eu tentamos falar com ele várias vezes, mas ele só balançava a cabeça, com os olhos vidrados, como se estivesse vendo algo que nós não conseguíamos enxergar. Quando chegamos à casa dele, a mãe nos recebeu no portão. "O que aconteceu com meu filho?" Ela perguntou com uma mistura de preocupação e desespero. Eu queria explicar, mas como contar algo tão absurdo sem parecer um louco? Apenas balbuciei que João estava cansado e precisava de descanso. A mãe dele nos lançou um olhar desconfiado, mas o levou para dentro. Naquela noite, Marcos e eu trocamos mensagens, tentando entender o que tínhamos presenciado. "Você acha que a caipora vai nos deixar em paz?" Marcos perguntou. Eu não sabia o que responder. A imagem dos olhos vermelhos ainda queimava na minha mente, mas João não teve a mesma sorte. Dias depois, sua mãe nos ligou desesperada. "Ele não sai do quarto, só fica sentado no canto, murmurando coisas que eu não consigo entender. Pelo amor de Deus, vocês sabem o que aconteceu?" Dessa vez, não podíamos ignorar. Fomos até lá e o que encontramos foi aterrorizante. João estava magro, pálido, com olheiras profundas. No canto do quarto, ele segurava um pedaço de madeira que lembrava o cajado que vimos com a caipora. "Vocês a trouxeram para mim", ele murmurou repetidamente. "Ela me quer." Marcos tentou se aproximar, mas João gritou, um som tão gutural que parecia não ser dele. Foi então que vimos algo que congelou nosso sangue. Havia marcas estranhas na pele dele, como cicatrizes, que formavam desenhos semelhantes a galhos e raízes. "Isso não é natural." Icus murmurou, dando um passo para trás. A mãe de João chorava no corredor, dizendo que já havia chamado médicos, padres, até benzedeiras, mas nada funcionava. Eu sentia que ela estava dizendo a verdade. A presença daquela coisa ainda estava ali, impregnando o ar. "Nós precisamos voltar para a floresta", eu disse com a voz trêmula. Marcos me olhou como se eu fosse louco. "Tá maluco? Você quer morrer?" Mas não era uma questão de escolha. Algo havia sido deixado para trás, algo que pertencia à caipora. E até que fosse devolvido ou resolvido, João estava condenado. Antes que pudéssemos sair da casa, ouvimos o som que eu jamais queria ouvir novamente. O assovio. Ele vinha de dentro do quarto de João. O ar ficou pesado e por um momento a luz piscou. Quando olhamos para João novamente, seus olhos estavam vermelhos como brasas. "Voltem para ela", ele sussurrou com uma voz que não era sua. "Ou ela vai vir até vocês." Essa ameaça foi suficiente para nos convencer. Na manhã seguinte, Marcos e eu nos encontramos no sítio do Sr. Zeca, prontos para voltar à floresta. Quando contamos o que tinha acontecido, o velho apenas balançou a cabeça. "Vocês mexeram com o que não deviam. A caipora não gosta de visitantes desrespeitosos." "Mas nós não fizemos nada", protestei. "Entraram sem pedir permissão. E isso já é o suficiente para ela." Ele nos deu um saco maior de fumo, dizendo que talvez isso fosse suficiente para apaziguá-la. O medo era palpável, mas sabíamos que não tínhamos escolha. Se não voltássemos, a caipora viria até nós. E pelo que vimos em João, ela não tinha pressa para terminar o que havia começado. Ao entrarmos na mata novamente, cada som parecia mais alto, cada sombra mais ameaçadora. E ao longe, já conseguíamos ouvir os trotes. Entrar na floresta pela segunda vez era como assinar nossa sentença de morte. Cada passo parecia uma luta contra o instinto de sobrevivência que gritava para dar meia volta.
Marcos andava ao meu lado, apertando o facão com tanta força que suas juntas estavam brancas. Você tem certeza de que isso vai funcionar? Ele perguntou, olhando nervosamente para o saco de fumo em minhas mãos. Eu não tinha certeza de nada, mas a imagem de João, murmurando em seu quarto com os olhos vermelhos, me dava forças para continuar. Ele era nosso amigo e não podíamos abandoná-lo àquela maldição. A floresta parecia diferente daquela primeira noite. Não havia barulho de pássaros, nem o som do vento balançando as árvores. Era como se estivéssemos entrando em um lugar fora do tempo, um domínio que não pertencia a nós. Então começamos a ouvir o trote. Era lento, ritmado, mas vinha de todos os lados, como se dezenas de criaturas estivessem nos cercando. Marcos parou de repente e apontou para uma árvore à nossa frente. Na casca havia arranhões profundos, formando símbolos que não conseguimos decifrar. Isso estava aqui antes, ele sussurrou. Balancei a cabeça. Aquilo era um aviso, um que não podíamos ignorar. Mas seguir em frente era nossa única opção. Andamos por mais algum tempo até que encontramos a clareira onde havíamos acampado. Tudo parecia intocado, como se tivéssemos acabado de sair dali. A fogueira ainda tinha vestígios de cinzas, mas o ar ao redor estava pesado, sufocante. Foi então que a caipora apareceu. Ela surgiu da escuridão entre as árvores, como uma sombra que tomava forma. Seus olhos vermelhos brilhavam como duas brasas, e o sorriso em seu rosto era tão distorcido que parecia desafiar as leis da natureza. Mais uma vez, ela segurava o cajado, e o cachimbo em sua boca liberava aquela fumaça densa e amarga que parecia encher o ar com uma energia opressiva. Marcos deu um passo para trás, quase tropeçando. O fumo! Dá logo o fumo! Com as mãos trêmulas, abri o saco e coloquei o fumo diante de mim em um gesto de súplica. Por favor, estamos aqui para devolver o que é seu. Nós não queríamos desrespeitar. A caipora inclinou a cabeça, observando-nos em silêncio. Seus olhos pareciam atravessar minha alma, lendo cada pensamento, cada medo. Finalmente, ela deu um passo à frente e pegou o saco de fumo. Vocês são ousados, disse ela, com uma voz que parecia ecoar por toda a floresta. Entraram no meu domínio sem pedir permissão. Trouxeram seus medos, suas presenças inúteis. Nós só queremos ajudar nosso amigo. Marcos interrompeu com a voz vacilante. Ele está sofrendo. A caipora soltou uma risada baixa, que mais parecia o som de galhos se quebrando. E quem disse que vocês podem salvá-lo? Meu coração parou. A criatura se aproximou ainda mais, e eu pude sentir o calor vindo do seu corpo, como se ela fosse feita de puro fogo. João pertence à floresta agora. Ele cruzou o limite. Viu o que não devia ver. Por favor, deve haver algo que possamos fazer, qualquer coisa. Implorei, sentindo o desespero tomar conta. A caipora parou, ponderando por um momento que pareceu durar uma eternidade. Então, apontou seu cajado para o chão e um círculo de fogo surgiu ao nosso redor, prendendo-nos na clareira. Há um preço. O som de sua voz parecia ressoar em nossos ossos. Vocês querem que ele seja libertado? Então, um de vocês precisa ficar no lugar dele. Marcos e eu nos entreolhamos, e naquele instante eu soube que estávamos perdidos. Nenhum de nós estava pronto para sacrificar a própria vida, mas sabíamos que, se não aceitássemos, João estaria condenado para sempre. E se houver outra forma? Eu perguntei, tentando ganhar tempo. A caipora sorriu novamente, mas dessa vez havia algo ainda mais maligno em sua expressão. Então vocês devem me provar que são dignos, antes que pudéssemos perguntar o que ela queria dizer. O fogo ao nosso redor cresceu, formando paredes que nos separavam um do outro. Eu podia ouvir Marcos gritar do outro lado, mas não conseguia vê-lo. Então, o chão começou a tremer, e eu soube que o verdadeiro terror estava apenas começando. As chamas ao meu redor diminuíram,
mas o ar continuava denso e pesado, como se eu estivesse preso em um pesadelo. O chão sob meus pés parecia pulsar, e o som dos gritos de Marcos desapareceu, engolido pelo silêncio opressor. Eu estava sozinho. Voz da caipora ecoou na minha mente, fria e cortante. O teste é simples. Se quer salvar seu amigo, deve provar que é mais forte que o medo que carrega. Antes que eu pudesse perguntar o que isso significava, a floresta ao meu redor começou a se transformar. As árvores pareciam crescer e se retorcer, seus galhos formando figuras grotescas que pareciam me observar. Um cheiro de podridão encheu o ar, e eu ouvi passos ao longe. Mas não eram humanos. Subitamente, uma sombra se materializou à minha frente. Era João, mas ele não parecia o mesmo. Sua pele estava pálida e os olhos, que antes eram de um vermelho flamejante, agora eram vazios, negros como a escuridão ao nosso redor. Ele estendeu a mão para mim, os dedos longos e contorcidos, e murmurou: "Você me abandonou." "João? Não, não é real." Gritei, tentando convencer a mim mesmo. Mas ele se aproximava, cada passo acompanhado de um som molhado e nauseante, como se seus pés estivessem afundando em lama. Quando chegou perto o suficiente, vi que seu rosto estava coberto de marcas profundas, como cicatrizes que formavam padrões que lembravam raízes. "Por que você não me ajudou?" Ele sussurrou, sua voz carregada de dor e acusação. Eu tentei recuar, mas a floresta parecia viva, os galhos se fechando ao meu redor. Senti algo agarrar meu tornozelo. Olhei para baixo e vi mãos saindo do chão, esqueléticas, segurando-me com força. "Isso não é real!" Repeti, desta vez em um grito, enquanto tentava me soltar. A voz da caipora ecoou novamente, rindo. "Você diz isso, mas ainda sente medo. Não percebe? O medo é real, e é isso que me alimenta." De repente, as mãos desapareceram, e a figura de João se dissolveu no ar. Eu estava ofegante, meu coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Mas o teste estava longe de terminar. A floresta mudou novamente, e agora eu estava em um campo aberto, iluminado apenas pela luz pálida da lua. No centro do campo, vi algo que me gelou até os ossos. Era a minha casa, ou pelo menos uma réplica perfeita dela. Entrei, hesitante, e encontrei minha família sentada à mesa, exatamente como em uma noite comum. Mas havia algo errado. Seus movimentos eram mecânicos, repetitivos, e seus rostos estavam imóveis, como máscaras grotescas. Minha mãe virou-se para mim e sua boca se moveu, mas a voz que saiu era a da caipora. "Está disposto a sacrificar tudo para salvar aquele que condenou?" A visão desapareceu antes que eu pudesse responder, e novamente me vi cercado pela floresta, agora completamente escura. Eu estava exausto, tanto física quanto mentalmente, mas sabia que não podia desistir. "Eu faço o que for preciso", gritei, minha voz ecoando pelo vazio. A caipora apareceu novamente, seu corpo iluminado por uma luz vermelha que parecia emanar do chão. Ela sorriu, mas desta vez havia algo quase respeitoso em sua expressão. "Então, você entende. O sacrifício é o verdadeiro preço." Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, a floresta ao meu redor desmoronou e tudo ficou preto. Quando abri os olhos, estava de volta à clareira, com Marcos ao meu lado. Ele estava pálido, mas vivo. A caipora nos observava à distância, seus olhos brilhando como fogo. "Vocês provaram sua coragem, mas lembrem-se, meu domínio não é lugar para os fracos. Da próxima vez não haverá teste." Ela desapareceu e a floresta pareceu voltar ao normal. As folhas farfalhavam com o vento e os sons da natureza finalmente retornaram. Nós corremos, não olhamos para trás nem por um segundo, com o medo ainda pulsando em nossas veias. Mas quando chegamos ao sítio do Senhor Zeca, ele já estava nos esperando na varanda, fumando calmamente um cachimbo. "Vocês conseguiram, mas não saíram ilesos, não é?" Ele disse, olhando diretamente para mim.
Foi só então que percebi. Minha mão direita estava queimada, como se tivesse segurado algo em brasa. A dor na minha mão era insuportável. Quando olhei para baixo, vi que as queimaduras formavam um padrão estranho, como um desenho que parecia mudar, dependendo de como eu inclinava a palma. Marcos tentou dizer algo, mas sua voz parecia distante, abafada pela confusão em minha mente. "O que aconteceu com você?" Ele perguntou, mas antes que eu pudesse responder, o Sr. Zeca se levantou da cadeira na varanda e veio até nós. Ele pegou minha mão sem pedir permissão, examinando-a de perto. "Era disso que eu tinha medo", murmurou o cachimbo, balançando em sua boca. "Vocês foram longe demais. O que isso significa?" perguntei, tentando afastar o pânico. Zeca soltou um suspiro pesado e gesticulou para que entrássemos. Sentamos em volta da mesa da cozinha, mas mesmo com a luz do lampião iluminando o ambiente, a escuridão parecia ter nos seguido. "Essa marca..." Zeca começou apontando para minha mão. "É o símbolo da caipora. Ela deixou isso em você como um aviso." "Um aviso de quê?" Marcos perguntou nervoso. Zeca bateu o cachimbo contra a mesa, soltando uma nuvem de cinzas. "Que você pertence a ela agora." O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Eu queria negar, dizer que ele estava errado, mas no fundo eu sabia que havia algo diferente em mim. A floresta parecia viva nos meus pensamentos, como se pudesse me chamar a qualquer momento. "Isso é loucura", Marcos murmurou, passando a mão pelos cabelos. "A gente conseguiu. Fizemos o que ela pediu, entregamos o fumo. Por que isso ainda está acontecendo?" Zeca olhou diretamente para mim, seus olhos cheios de uma seriedade que me arrepiou. "Vocês podem ter sobrevivido, mas ninguém entra no domínio da caipora e sai ileso. Ela não esquece, e agora ela marcou você como parte dela." "O que isso quer dizer?" perguntei, minha voz quase um sussurro. Zeca se inclinou para a frente, a luz do lampião lançando sombras assustadoras em seu rosto. "Quer dizer que um dia você terá que voltar, não importa onde esteja, ela vai te chamar. E quando isso acontecer, você não terá escolha." Eu queria gritar, mas minha garganta estava seca. A ideia de voltar àquela floresta era insuportável, mas algo dentro de mim sabia que ele estava certo. Desde o momento em que saímos de lá, senti uma conexão com aquele lugar, como se algo estivesse me puxando de volta. Marcos se levantou de repente, derrubando a cadeira. "Isso é loucura. Não tem como a gente viver com essa ameaça. Deve haver uma forma de quebrar isso, certo? Algum ritual, alguma coisa." Zeca balançou a cabeça lentamente. "A única forma de quebrar o ciclo seria enfrentar a caipora novamente. Mas se você fizer isso, não há garantias de que vai voltar." A ideia de enfrentar aquela criatura novamente fez meu sangue gelar. Eu queria acreditar que havia outra saída, mas cada palavra de Zeca parecia uma sentença final. Depois disso, Marcos e eu deixamos o sítio em silêncio, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos. Os dias seguintes foram cheios de tensão. João, surpreendentemente, parecia ter se recuperado completamente. Ele não se lembrava de nada do que aconteceu na floresta, mas às vezes o pegávamos olhando para o vazio, como se estivesse tentando lembrar de algo que escapava de sua mente. Quanto a mim, a marca na minha mão nunca desapareceu. E, com o passar do tempo, comecei a notar coisas estranhas. À noite, eu ouvia sussurros vindo das árvores ao redor de casa. Sons de galhos quebrando, como passos, ecoavam pela escuridão. E então, uma noite, enquanto olhava pela janela, vi os olhos. 2 pontos vermelhos brilhando na floresta, observando-me. Eu sabia que a caipora estava me esperando. Essa foi a última vez que escrevi sobre o que aconteceu. Eu sinto que a cada palavra, a conexão com ela se fortalece. Se você estiver lendo, isso quero que saiba, a floresta não perdoa. E se você ouvir o som de um trote distante, não olhe para trás, porque quando a caipora te chama, não há como escapar.